Boa tarde, pessoal. Hoje o nosso conteúdo será sobre frase, oração e período. Vamos lá? Tá? O que é frase? Você sabe o que é frase? Frase é todo enunciado de sentido completo, capaz de estabelecer comunicação. A frase, ela pode ser ainda nominal ou verbal. Coloquei aqui exemplos de frase nominal e exemplo de frase verbal. E a explicação bem sucinta para vocês entenderem. O que seria uma frase nominal? A frase nominal, ela não possui verbo. Ela possui apenas o quê? O nome. Ela é nominal. Ela não tem a presença de verbos nessa frase. Quando eu falo assim, socorro, fogo, que legal. Não. Olha, tá vendo que essas minhas... são frases que eu expus aqui para vocês. Frases que têm um sentido completo. Vocês conseguem entender o que eu quis dizer. E essas frases, elas não têm verbo. Olha aqui, fogo. Tem verbo aqui? Não, não tem. Então, é uma frase que eu posso classificá-la como frase nominal. Socorro, também não tem verbo. Então, é uma frase nominal. Que legal. Não, tá vendo? São palavras que expressam algumas emoções aqui, né? Eu tive uma frase de sentido completo, mas ela está classificada como nominal por não possuir o verbo. A frase verbal. O que é a frase verbal? Ela vai possuir verbo. Ela também pode ser chamada de oração, né? Por que eu estou falando sobre isso aqui? Porque a gente vai estudar muito sobre a oração. O que é a oração? A oração é o enunciado que estrutura em torno de um verbo, né? E por que eu preciso saber a frase, essa classificação nominal e verbal? Para a gente entender o que é uma oração, né? Então, olha aqui, o que é uma frase verbal? Ela possui verbo e olha o exemplo. Sejam atenciosos. Olha o verbo aqui para vocês em negrito. Sejam atenciosos. Eu tenho um verbo que está em negrito aqui para vocês, para identificar melhor. O deputado aprovou o projeto de lei, entre outros. Então, aqui eu tenho aprovou também. Eu tenho uma outra frase, uma frase ainda classificada como verbal, porque eu tenho o quê? A presença de um verbo. Então, a frase verbal ela vai ter a presença de um verbo, tá? E agora a gente entra no conceito de quê? De oração. O que é a oração? A oração, ela constitui o quê? A presença de um verbo. Vocês estão vendo o slide certinho, né? Uma coisa, se vocês não estiverem vendo, vocês me avisem. Tá, pode ver. A oração é o quê? É um enunciado que se estrutura em torno de um verbo ou locução verbal, tá? Olha só, não vou viajar. Locução verbal é o quê? A gente tem um verbo auxiliar, mais um verbo com sentido aqui. Não vou viajar. Então, isso aqui é uma locução verbal. Porque choveu muito. Isso aqui é uma outra oração, com a presença de um verbo. A gente tem o verbo chover, né? O que é um período? Período é a frase constituída de uma ou mais orações com sentido completo. O período sempre é iniciado por uma letra maiúscula e finalizado por pontuação. Nós temos dentro do período também outras duas classificações. A gente tem classificação de período simples e período composto. O que seria o período simples? O que seria o período composto? O período simples, ele possui o quê? Uma oração, que pode ser uma oração constituída por um verbo ou uma locução verbal, tá? E o que é o período composto? O período composto que possui duas ou mais orações, seja verbos ou locuções verbais que estejam presentes nesta oração. A gente vai definir pela quantidade de orações que estão nessa frase, nesse período. Olha aqui. Aqui eu tenho dois exemplos. Como não serve? Como não serve? Qual que é o verbo aqui? A gente tem o verbo o quê? Serve, de servir. Então, eu tenho quantos verbos aqui? Eu tenho um verbo. O verbo indica o quê? Um verbo indica uma oração. Então, se eu tenho um verbo, uma oração, eu tenho o quê?
período simples, tá? E aqui no caso, na frase de baixo, saímos de manhã e voltamos à noite. Nós temos aqui dois verbos, ó, o verbo sair e o verbo voltar. Nós temos duas orações. Uma oração está aqui, com o verbo sair, e a outra oração está aqui, com o verbo voltar. Então, se a gente tem duas orações, a gente tem um período que a gente considera ele como composto. Período simples, uma oração. Período composto, duas ou mais orações. Outra questão aqui que eu coloquei para revisar para vocês. Haverá em um período tantas orações quanto forem os verbos. Então, se eu tiver a quantidade de número de verbos na minha frase, que vai determinar a quantidade de orações. Se eu tiver 2 verbos, eu vou ter 2 orações. Se eu tiver 5 verbos, eu vou ter 5 orações. Se eu tiver tantos verbos quanto forem, que eu vou definir a quantidade de orações. E se ela vai ser simples ou composta, né? Se vai ser uma oração simples ou composta, um período simples ou composto. Isso que vai me determinar. Isso aqui é bem tranquilo, tá? O que a gente precisa lembrar? Que as locuções verbais e tempos compostos são considerados como uma oração só, tá? Eles não são considerados como duas orações. A gente tem 2 verbos, porém eles são considerados como uma oração só, porque a gente usa um verbo auxiliar, mais um verbo principal para formar essa oração. Então a gente não considera os 2 verbos, a gente considera um verbo apenas, tá? Relembrando, o que é o verbo? Verbo, né? A gente revisou lá nas classes gramaticais. Ele é uma classe das palavras que vai exprimir ação, estado ou fenômeno da natureza. Correr, estar, chover, beijar, trabalhar, estudar. Tudo isso é verbo. Locuções verbais. O que são locuções verbais? São uma sequência de 2 ou mais verbos que juntos exercem a função de um só verbo. Elas são formadas por um ou mais verbos auxiliares e um verbo principal. Olha aqui a locução verbal. Exemplo, estou fazendo. A gente tem aqui, vamos supor, vou colocar uma frase completa. Estou fazendo a atividade. Isso aqui seria uma frase completa, né? Para vocês analisarem. Então, eu tenho aqui, estou fazendo, estou é um verbo, fazendo é outro verbo. Só que o estou, ele vai ser o quê? Ele vai ser o verbo estar, né? De estar, permanecer. Ele é o quê? Um verbo auxiliar, estar. Eu estou. Ele é um verbo auxiliar porque ele vai fazer conexão com esse outro verbo, com o verbo principal. Qual que é o verbo principal? Fazer. Fazer, né? Estou fazendo. Então, a gente tem a locução verbal, a gente tem o quê? Um verbo auxiliar e um verbo principal, que é o verbo fazer. Então, o verbo auxiliar é estou e o verbo principal, fazendo. E os tempos compostos? O que são tempos compostos? São tempos são formados por locuções verbais que têm como auxiliares os verbos ter e haver. E como principal, qualquer verbo no particípio, tá? Olha aqui o exemplo. Eu tenho estudado demais ultimamente. Eu já tinha estudado aquele conteúdo. Aqui é diferente. Eu não tenho, aqui eu tenho o quê? Um tempo composto. Eu tenho um tempo que é formado pelo verbo no particípio, mais um verbo auxiliar, tá? Revisãozinha de coisas, de assuntos sobre verbo que eu tô fazendo com vocês. E agora eu coloquei uma frase aqui para a gente responder. Para vocês responderem, para ver se vocês lembram. Deixa eu só mudar aqui a letra, porque senão vocês vão achar que é a resposta. E não é, porque foi erro aqui na atividade. Olha só. Nessa frase aí que eu coloquei para vocês. Vamos analisar a única frase que é nominal. Qual dessas aqui a gente marcaria? Letra A. Isso aconteceu comigo. Frase da letra B. Ele correu pela cidade. Letra C. Chegue aqui. Letra D. Que horror! Analisando essas frases aí, qual dessas frases aí eu poderia considerar como nominal?
Alguém consegue me ajudar a responder? Podem abrir os microfones ou colocar no chat, né? Como diz a professora de inglês. Oi, professor. Abriu. Letra C? É isso Quem aí. mais? Letra B. Letra B? Olha o chute. Lembra da frase nominal? O que seria a frase nominal, gente? São as frases que são representadas por nome, não tem verbo. Olha aqui. Isso aconteceu comigo. Eu tenho aqui o quê? Verbo acontecer. Essa frase aqui eu classificaria como nominal? Não. Essa frase aqui seria uma frase verbal, porque eu tenho a presença de um verbo. Ele correu pela cidade. Ele correu. A letra D. Isso, é a letra D. Olha só, ele correu também tem o verbo chegue aqui, o verbo chegar. Que horror! Quando a gente analisa a frase que horror, vocês vão ver aqui que não tem nenhum verbo aqui. Então, essa que seria a minha frase nominal. Tá? Vamos depois revisar esses slides, depois eu vou deixar disponível para vocês estudarem. Entenderam? Tá. Tá complicado? Sim, tá entendendo. difícil? Não, moleza. Não Beleza, né? Quando vocês forem fazer exercícios, vocês vão ver que não é tão difícil assim. Explicando pode parecer mais difícil, mas é mais tranquilo que vocês imaginam. E hoje eu vou falar muitos conteúdos para a gente, porque eu elaborei a prova de vocês, eu coloquei muita coisa, eu preciso que vocês aprendam tudo isso aqui, tá, gente? Então, olha só. A outra atividade que nós vamos ver, a outra classificação que a gente vai ver agora é sobre, deixa eu abrir aqui para vocês. A gente vai fazer um pouco de análise sintática. A gente vai identificar o quê? Os termos essenciais, sujeito e predicado, tá? O que é análise sintática? Lembra que a gente fez um estudo das classes gramaticais? Nas classes gramaticais a gente trabalhou um pouco de morfologia. Aqui a gente vai fazer o estudo da sintaxe. O que é a sintaxe? A gente vai estudar os termos que fazem parte da oração que eu falei agora há pouco, né? Que a gente tem as orações são constituídas por verbos. Cada palavra na oração a gente chama de termo. O que é termo? Termo é a palavra considerada de acordo com a função sintática que ele vai exercer na oração. Nós temos aqui os termos essenciais da oração. O que são termos essenciais? São termos importantes nessa oração, que é o sujeito e o predicado. Também são questões que vocês já estudaram e vai ficar bem fácil para vocês entenderem. Olha aqui o sujeito. O que é o sujeito? Sujeito é termo, pessoa ou coisa sobre o qual o restante da oração declara algo. Olha o exemplo. O Congresso aprovou a reforma do ensino médio. O que é o sujeito aqui? A gente tem como sujeito o Congresso. Vou colocar aqui de vermelho. Por quê? A gente tem um Congresso. Como que a gente faz para identificar o sujeito? Geralmente a gente pergunta quem, né? A gente olha para o verbo, o que vai nos direcionar e nos ajudar a encontrar o nosso sujeito é a gente olhar para o verbo, né? O verbo não é aprovou? Quem aprovou a reforma do ensino médio? Quem foi esse fulano que aprovou a reforma do ensino médio? Então, quem aprovou foi o Congresso, né? Se eu conseguisse colocar uma setinha aqui puxando, eu não vou conseguir agora, mas eu ia colocar aqui para vocês, voltando aqui, para vocês verem que quem aprovou foi o quê? Foi o Congresso que aprovou essa reforma. Então, a gente tem, para descobrir o sujeito, é necessário que a gente faça uma pergunta ao verbo. Tem que copiar isso, professor? Não, eu vou colocar tudo para vocês lá na plataforma, tá? Tá. Então, o sujeito aqui dessa frase é o Congresso. Para descobrir o sujeito, a gente faz essa pergunta. Quem aprovou a reforma do ensino médio? Poderia colocar outros exemplos aqui, mas deixa eu colocar
Deixa eu colocar mais um, para a gente identificar, vocês identificarem comigo. Ó, identifique o sujeito na oração a seguir. Vamos fazer uma oração? Vou criar aqui uma oração aqui. O aluno perguntou à professora se ele precisava copiar a explicação. Transformei aqui a sua frase aqui, né? O aluno perguntou à professora, deixa eu colocar menor aqui para vocês ficarem mais fácil para analisar. O aluno perguntou à professora se ele precisava copiar a explicação. Primeiro a gente tem que analisar, olhar o verbo, né? Nessa frase aqui eu já acabei colocando 2 verbos. Vou colocar os verbos aqui diferentes. Ó, o aluno perguntou, verbo de ação, perguntou à professora se ele precisava copiar a matéria, né? A explicação. Coloquei aqui 2 verbos. Então, no caso aqui, a gente vai ter 2 sujeitos. Qual seria o sujeito da primeira oração? O aluno perguntou à professora se ele precisava copiar a explicação. Qual vai ser o sujeito da primeira oração? Vamos analisar só a primeira oração? O aluno perguntou à professora. Vou deixar isso aqui para não complicar tanto. O aluno perguntou à professora algo. Qual seria o sujeito aqui dessa oração? Vocês conseguem identificar para mim? Professora? O sujeito, a gente tem que olhar para o verbo e perguntar quem. Quem foi que perguntou? O aluno. O aluno. O aluno perguntou. Então, o meu sujeito aqui vai ser o aluno. O aluno é o sujeito, tá? O aluno, quem perguntou à professora algo, alguma coisa, foi o aluno. Esse é o meu sujeito. E predicado? O que é o predicado? Predicado é o restante, é o termo que contém o verbo e informa algo sobre o sujeito ou um fenômeno. Né? É aquilo que se declara sobre o sujeito. Então, naquele primeiro exemplo que eu coloquei lá do Congresso, o Congresso aprovou a reforma do ensino médio. A gente tem como sujeito o Congresso e como predicado o restante da frase. Aprovou a reforma do ensino médio. Então, tudo isso aqui é o meu predicado. Tudo isso aqui é o meu predicado, tá? O predicado, ele vai conter o verbo e vai conter a informação declarada sobre o sujeito. Né? O predicado é o quê? Aprovou a reforma do ensino médio. Voltando nessa frase aqui, o aluno perguntou à professora algo. Aqui, o aluno perguntou seria o meu sujeito e perguntou à professora algo seria o meu predicado, tá? Esse seria o meu predicado, que é o que eu coloquei aqui, informei sobre o meu sujeito algo e a informação contida com o verbo. Quando a gente descobre o sujeito, aquilo que se faz referência a ele vai ser o nosso predicado. Por isso que é importante a gente sempre olhar para o verbo. Olhem sempre para o verbo. Façam essas perguntas para o verbo. Quem? Qual? Né? Quem fez isso? Vê qual a pergunta que cabe, que a gente consegue identificar quem é o nosso sujeito. As orações podem estar na ordem direta. O que é a ordem direta? Deixa eu colocar aqui. Não vai dar para arrumar aqui, não. O que é a ordem direta? É quando o sujeito ele vem antes do predicado. Vem o sujeito, depois o predicado. O que é a ordem indireta? Primeiro vai vir o predicado e depois o sujeito. Então, vai estar invertida essa ordem. Olha o exemplo. A educação no Brasil precisa ser melhorada.
eu tenho aqui o sujeito, a educação, e eu tenho aqui o predicado. No Brasil, precisa ser melhorada, né? Eu tenho aqui a ordem direta, primeiro veio o sujeito e depois veio o predicado. E aqui eu tenho o quê? A ordem indireta. Predicado veio primeiro e depois o sujeito. Usei a mesma frase para vocês analisarem. Ó, no Brasil, a educação precisa ser melhorada. A educação, que é o meu sujeito, ela está invertida. Olha ela aqui. Né? A educação é o meu sujeito, está na ordem inversa. Porque primeiro, para ser na ordem direta, teria que vir o sujeito e depois do sujeito teria que vir o predicado. Aqui aconteceu ao contrário. Veio uma parte do predicado, né? Depois veio o sujeito e o restante, ó. Precisa ser melhorado. No Brasil, é o quê? Um advérbio de lugar, tá? Ele está deslocado, ele está vindo aqui no início. Ele teria que vir aqui no final, igual está na frase aqui. Ou no meio, né? Isso aqui depois a gente vai estudar sobre ele. Tem muita coisa, né, galerinha? Vamos indo aí que tem muita coisa para vocês virem hoje, né? Já é uma sexta-feira bombando aí para vocês. Ó, núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito é o termo que ele é sempre a palavra principal dele. No caso do sujeito, seu núcleo é a palavra que está diretamente ligada ao conteúdo do predicado. Mais especificamente ao verbo. A gente tem aqui o sujeito e o predicado. Olha aqui. Um gato de pelos longos, nosso sujeito. Tudo isso aqui é o nosso sujeito. E nós temos o predicado, dormia no telhado da casa, que é o nosso predicado. Para eu achar o sujeito, pergunto para o verbo. Quem dormia no telhado da casa? Um gato de pelos longos. Um gato de pelos longos que dormia no telhado da casa. Então, tudo isso aqui que vem antes é o meu sujeito. E para identificar o núcleo do sujeito, o que a gente faz? A gente vai pegar a parte mais principal do sujeito. Um faz sentido? Se eu tirar vocês entendem a frase? Ó, gato de pelos longos, dormia no telhado da casa. Se eu tirar esse a frase continua com sentido. Um gato de pelos longos, se eu tirar esse aqui, de pelos longos, colocar um gato dormia no telhado da casa, também vai continuar fazendo sentido. Se eu tirar tudo isso aqui, e tirar essa parte aqui de pelos longos, deixar só a palavra gato. Gato dormia no telhado da casa. Também vocês vão conseguir identificar quem é que dormia no telhado da casa. Então, o núcleo do sujeito vai ser a parte principal do meu sujeito, né? Geralmente ele vai ser representado por um substantivo, tá? Olha aqui o outro exemplo. Meus 2 filhos moram longe de mim. Eu tenho meus 2 filhos, sujeito, moram longe de mim, predicado. Núcleo do sujeito qual é? Filhos, que é a palavra mais importante que eu tenho no meu sujeito, tá? Então, a gente considera como núcleo a palavra mais importante que tem no sujeito. Muita coisa, né? Agora eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre os tipos de sujeito, tá? Vou explicar tudo, depois quando a gente for fazer a atividade, aí nós vamos revisando e eu vou retomando as explicações. Vou fazendo atividades com vocês aqui na plataforma, aqui no Meet, e a gente vai trabalhando juntos, tá? Porque aí vocês conseguem me dizer se vocês estão conseguindo aprender. Porque às vezes é muito conteúdo, né? E aqui no Meet a gente consegue dar uma aula assim com mais qualidade para vocês, até se vocês analisarem, olha o tanto de coisas que a gente pode fazer aqui, né, para vocês estudarem aí depois, né, para vocês visualizarem. Também tem outros propostas que eu vou postar na plataforma para vocês revisarem, aí vai ficar mais tranquilo. A gente tem as classificações do sujeito. Como é que a gente classifica o sujeito? A gente tem sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, sujeito indeterminado. E a gente vai falar um pouquinho sobre esses tipos de sujeito. O que seria o sujeito simples?
Lembra lá na oração que a gente classificou como um período simples? Por que era período simples? Porque só tinha um núcleo, uma palavrinha lá, né? Era um período simples porque só tinha um verbo. O sujeito, para ele ser simples, ele também vai possuir o quê? Apenas um núcleo, tá? Então, aqui, quando possui apenas um núcleo, a gente vai considerar ele como sujeito simples. Olha aqui o exemplo. Um banco foi destruído pelos bandidos. Um banco, tudo isso aqui é o meu sujeito. Um banco. Como é que eu descobri quem é o sujeito? Perguntei para o verbo. Quem foi destruído pelos bandidos? Quem foi destruído? Um banco. Então, um banco é o meu sujeito. Eu tenho apenas um núcleo. Qual que é o núcleo dele? A palavra banco. Então, essa palavra banco é o meu núcleo do sujeito. Ele vai me dizer que esse sujeito é simples porque eu só tenho apenas um núcleo. Sujeito composto. O que é o sujeito composto? Lá no período composto, a gente tinha o quê? Mais de um verbo. Então, o período composto aqui, mais de um núcleo. A gente vai ter 2 ou mais núcleos. A gente vai achar o sujeito. Ó, 2 amigos e 2 primos resolveram se aventurar. Quem foi que resolveram se aventurar? 2 amigos e 2 primos. Qual que é o núcleo? A gente tem como núcleo amigos, primos. Então, amigos a gente tem como um núcleo e primos como outro núcleo. A gente tem quantos núcleos aqui? 2 núcleos. Então, 2 núcleos aqui a gente tem a composição, a classificação de um sujeito que a gente vai chamá-lo de composto. Oculto. O que seria o sujeito oculto? Sujeito oculto, a gente também tem outras nomenclaturas para eles, tá? Mas vamos trabalhar com o oculto, que é mais fácil para vocês lembrarem. O sujeito oculto, o núcleo não aparece, mas é facilmente identificado. Olha aqui. Tomamos o pote de sorvete todo de uma vez. Tomamos o pote todo de sorvete. Quem foi que tomou o pote? Nós temos aqui o verbo tomar. Quem tomou esse pote? Quem foi, gente? Se vocês forem fazer a pergunta para o verbo, vocês vão ver que quem tomou esse pote foi o quê? Nós. Nós tomamos esse pote. Então, a gente tem um sujeito. Ele não está expresso aqui. Ele não está escrito aqui. Não está escrito aqui nós. Não está escrito aqui nós. Mas nós sabemos, através da pergunta que a gente faz para o verbo, que ele está aqui. Só que ele está de forma oculta. Tá? Ele não está expresso, ele não está escrito. Ele está oculto nessa oração. E agora nós temos a classificação do sujeito indeterminado. O que é o sujeito indeterminado? É quando não se pode identificá-lo na oração. Olha aqui o exemplo. Contaram o seu segredo para mim. Nessa oração aqui, não sabe ou não se quer determinar o sujeito que praticou a ação de contar o segredo. Para isso, foi empregado o verbo contar na terceira pessoa do plural, sem fazer referência a uma pessoa determinada. Quando a gente tiver o verbo na terceira pessoa do plural, sem conseguir achar um sujeito para ele aqui antes, a gente vai considerá-lo como o quê? Sujeito indeterminado. Então, o verbo vai estar na terceira pessoa do plural, sem referência, sem uma referência determinada. Vou colocar o exemplo aqui para vocês verem e outras explicações. Olha aqui, outra forma de a gente saber que o sujeito é indeterminado. Trabalha-se tranquilamente nessa empresa. Quem trabalha tranquilamente nessa empresa? Quem trabalha? A gente não consegue responder essa pergunta. E identificar quem? Quem é esse sujeito aqui? A gente não consegue visualizar ele aqui nessa frase. Então, a gente tem essa outra classificação para achar o nosso sujeito, né? Quando ele é indeterminado, a gente também tem essa opção. Verbo na terceira pessoa do plural, sem referência a seres determinados, né? Tomaram o pote de sorvete todo. A gente tem aqui, né? Essa classificação que a gente fez anterior. Comentaram
sobre o rombo da Previdência. Quem comentou? Comentaram, não sei quem comentou. E o outro exemplo aqui, a gente tem o quê? O verbo na terceira pessoa do plural, do singular, perdão, com a partícula ser. Então, aqui a gente tem aqui, trabalha-se. Olha aqui, o verbo trabalhar, terceira pessoa do singular, mais a partícula se. Quando a gente tem verbo na terceira pessoa do singular e acompanhado do pronome se, a gente vai ter também um sujeito indeterminado. Olha o exemplo, outro exemplo. Precisou-se de mais sorvete. A gente tem o verbo na terceira pessoa do singular, mais o pronome se. Vive-se bem aqui. Outra frase, outro exemplo, outra oração. Verbo na terceira pessoa do singular, mais o pronome se, tá? Então, são essas duas explicações sobre o sujeito indeterminado. A indeterminação do sujeito, ela se dá por meio de dois procedimentos. Quais são esses procedimentos? Esse que eu acabei de falar para vocês. A gente tem o quê? Verbo na terceira pessoa do plural, sem referência, né? Nesse exemplo primeiro. E a gente tem o verbo na terceira pessoa do singular e acompanhado de pronome se. Retomando de novo o exemplo. Verbos na terceira pessoa do plural, sem referência a qualquer ser determinado. Exemplo de novo, repetindo. Tomaram o pote de sorvete. Comentaram sobre o rombo da Previdência. A gente tem dois exemplos aqui com verbos na terceira pessoa do plural, sem referência nenhuma aqui. E a outra é o com verbo na terceira pessoa do singular e acompanhado do pronome se. Exemplo, precisou-se de mais sorvete. Vive-se bem aqui. Então, a gente tem aqui dois verbos, o verbo precisar na terceira pessoa do singular e o verbo viver na terceira pessoa do singular. Ambos estão acompanhados do pronome se. Esse pronome se. E mais uma classificação do sujeito, né? Essa aqui é mais tranquila do que a do sujeito indeterminado. Oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Como que a gente vai fazer essa classificação? Olha, quando a oração é uma simples anunciação de um fenômeno, é a informação da ocorrência ou existência de algo, ou apenas da indicação de tempo ou de distância. A oração sem sujeito acontece com, olha só, verbos que vão indicar fenômenos da natureza, chover, nevar, gear, ventar, trovejar, relampejar, anoitecer, fazer no sentido de fazer frio, fazer calor, tá? Verbo entardecer, entre outros. Todos esses verbos que indicarem fenômenos da natureza, a gente não vai conseguir identificar um sujeito para essa oração. Então, a gente vai chamar essa oração de sujeito inexistente ou oração sem sujeito. A gente tem aqui 3 exemplos. Escureceu cedo hoje. Se eu perguntar para o verbo, quem escureceu? Quem escureceu cedo hoje? Foi você? Foi João? Foi Maria? Não dá para a gente identificar quem é esse sujeito. Por isso que a gente chama de oração sem sujeito, porque escurecer é um verbo que indica um fenômeno da natureza e a gente não consegue identificar um sujeito para ele, a menos que essa frase seja feita em um sentido figurado e a gente mude esse sentido do verbo escurecer, desses verbos de fenômeno da natureza. Mas no sentido de fenômeno da natureza, eles não vão possuir sujeito, vai ser um sujeito inexistente. A outra frase. Choveu muito nas grandes capitais do país. Choveu. Quem choveu? Não dá para a gente falar, ele choveu muito nas grandes capitais do país. Porque ele não chove, né? Isso é uma ação que quem faz é a natureza. Você não pode chover. Anoiteceu. Anoiteceu também é uma ação que indica fenômeno da natureza e a gente não pode atribuir a uma pessoa, a gente atribui à natureza. Portanto, esses tipos de exemplos que eu citei para vocês são orações que não têm sujeito. Ou a gente também pode chamá-la de sujeito inexistente, que é a mesma coisa, tá? Muita coisa, né? Muita coisa aqui hoje. Outro tipo de oração sem sujeito, ou sujeito inexistente.
Quando a gente tem um verbo haver com o sentido de existir, ocorrer ou acontecer, ou indicando o tempo passado. Quando a gente se refere ao quê? Terceira pessoa do singular. Olha aqui. Havia pessoas descontentes na fila do banco. Quando esse verbo estiver na terceira pessoa do singular, a gente não vai ter um sujeito aqui. Tá? Quem havia? Não tem como a gente falar quem havia aqui. Então, no sentido de existir, de acontecer e fazer, a gente não vai ter sujeito nessa oração. Houve algo de anormal aqui. Houve. Aconteceu, houve aqui no sentido de acontecer. Ó, aconteceu algo de anormal aqui. A gente também não tem sujeito aqui. Há meses não o vejo. Há meses não o vejo. Esse há no sentido de que faz. Faz meses que não o vejo. Então, aqui também é uma oração sem sujeito ou oração com sujeito inexistente. Outro exemplo. Os verbos estar, fazer, ser na indicação de tempo ou fenômeno. Os verbos devem estar na terceira pessoa do singular. Olha aqui. Estava frio. Indicando o fenômeno. O verbo estar indicando o fenômeno. Vai ser oração sem sujeito. Faz um calor terrível aqui. Faz, indicando o quê? Fenômeno. São 10 horas. A gente tem um tempo transcorrido. A gente também vai ter aqui uma oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Atenção. Não pode haver vírgula entre o sujeito e o predicado da oração. Isso é um desvio gramatical gravíssimo, né? Essa atenção aqui que eu coloquei, quando a gente fala em oração, quando vem sujeito e predicado, a gente não pode colocar sujeito, vírgula, e colocar o predicado, tá? Muita coisa por aqui. Tá tranquilo?